Os maiores desafios da minha conversão está em Mateus 22. Em Mateus 22, 37, o Senhor Jesus diz: amar ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, acima de qualquer coisa. Sinceramente, essa não é a parte mais difícil, porque para amar ao Senhor, basta conhecê-lo. E quando nós nos dedicamos a fazer isso através da palavra, é praticamente impossível não amar ao Deus Pai que nós temos. Agora, o que vem depois, o Senhor Jesus diz: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que nós temos uma referência de amor para amar o próximo. E essa referência é como a forma como nós nos amamos. Aqui o Senhor Jesus não está dizendo que nós precisamos aprender a nos amar. Ele parte de um princípio que nós já nos amamos. Porém, quando nós vivemos no mundo, né, eu vivi 30 e poucos anos afastado de Deus, sem conhecer verdadeiramente a Jesus, então o meu padrão de amar a mim era o padrão do mundo. E o padrão do mundo é completamente corrompido, completamente diferente do que Jesus quer de nós. O padrão de amar a si do mundo está envolvido com vaidade, está envolvido com permissividade, com ignorar coisas que não devem ser ignoradas, intolerância à dor, né? Se privar de se envolver com as pessoas, de se esquivar ou se afastar. Esse é o padrão do amar a si do mundo. E quando nós vamos para Jesus e nós batemos de frente, né? Nós percebemos, nós vemos esse mandamento, amar ao próximo como eu amo a mim, gera uma confusão porque a nossa referência está completamente caída. E eu aprendi da seguinte forma: quando eu olho para alguém hoje, eu não necessariamente, obviamente, né, eu não vou amar a pessoa por aquilo que ela é, porque se for assim, eu só vou selecionar as pessoas que são amáveis para serem amadas. E não é isso que o Senhor está dizendo, não é para ser seletivo, é para amar o próximo como eu amo a mim. Então, quando eu olho para o próximo, eu imagino um espaço dentro dessa pessoa, assim como tinha em mim. Um espaço que é como se fosse um potencial de Deus agir ali dentro. É um potencial para Deus agir ali dentro. Então, eu imagino essa pessoa como sendo esse potencial de Deus. Não quem ela é hoje, não quem ela foi ontem, se ela falha, se ela erra comigo ou não. Eu não volto os meus olhos para isso. Eu não volto os meus olhos para as trevas dentro da pessoa, porque todos nós temos, enfim. Eu volto os meus olhos para a luz de Jesus Cristo. Então eu enxergo naquela pessoa o potencial que Deus tem de agir nela. E isso torna as coisas muito mais fáceis para a gente. Então, eu consigo amar o próximo porque eu amo o potencial que tem de Deus, do agir de Deus dentro dela. Eu sei que aquela pessoa, assim como eu, está a um passo de estar do meu lado dentro da igreja em um estado profundo de quebrantamento e de arrependimento. Eu sei que aquela pessoa está a um sim para ser completamente transformada, para ser completamente restaurada, curada, liberta. Então eu não me coloco numa posição em que, de alguma forma, eu posso ser superior àquela pessoa, porque aquele lugar em que ela está, eu já estive. E talvez muitas pessoas tenham me amado apesar do que eu era. Então o mínimo que eu posso fazer é amar esse potencial dentro dessa pessoa. E amar não quer dizer concordar com tudo, concordar com
com a conduta da pessoa, concordar com os caminhos que ela escolheu. Não, não é isso. Amar ao outro, amar a nós mesmos, é olhar com os olhos de Jesus. Então, a partir do momento que eu passo a olhar para mim, com os olhos de Jesus, que eu passo a ser mais paciente com os meus erros, mais tolerante com coisas que eu tenho repetido, quando eu passo a realmente me perdoar por coisas que eu cometi, por erros que eu cometi no passado, ou erros que eu ainda tenho cometido, quando eu passo a me olhar com os olhos de Jesus, eu consigo aplicar isso para amar o próximo. Então, Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso padrão de excelência, é o nosso padrão altíssimo. Sim, e nós temos que seguir ele e tentar olhar com os olhos dele. E com isso eu não quero dizer que todos os dias nós saímos por aí amando ao próximo. Não, mas nós vamos estar atentos para que sempre quando houver a oportunidade de nós sermos melhor do que nós fomos anteriormente, nós vamos nos esforçar para ser. Porque nós vamos ter a ajuda do Espírito Santo nos guiando, nos confrontando naquele momento. Então, esse é um desafio, esse é um grande desafio, amar o próximo como eu amo a mim mesmo, mas porque é muito mais sobre mim do que sobre o outro, certo? Amar o próximo é muito mais sobre nós do que sobre o outro. Porque se eu preciso amar o próximo como a mim mesma, o padrão de amor é aquele com que eu me amo. Então é sobre mim. É sobre o que eu preciso corrigir aqui dentro de mim, para que eu passe a enxergar o outro em amor. Isso é profundo e muda muito no nosso ser, muda muita coisa dentro de nós. E a gente consegue perceber aos poucos essa mudança, essa transformação de Deus Pai dentro de nós. Como eu falei antes, nós não saímos por aí todos os dias amando todo mundo, ou dentro da nossa casa mesmo, mas nós passamos minimamente a ser confrontados na forma como a gente fala ou como a gente se comporta diante do próximo. Então, eu creio que esse é um alerta de Deus para nós, que esse é um alerta do Senhor Jesus para nós, para que nós passemos a desfazer tudo aquilo que estava dentro de nós, que era do mundo, aquele padrão de amor próprio, que seja desfeito e que a gente volte a lembrar como é amar com o padrão de Jesus, como é amar da forma que Deus nos criou para amar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e nós nos vemos no próximo vídeo.